sendo os 3 últimos salmos de romagem. Nós entramos agora nos 3 últimos, tá? No terceiro, caminhando para o final, nós vamos ler o salmo todo. Se você encontrou o texto e pudesse, coloque de pé, em reverência à palavra do Senhor. Mas esse texto é riquíssimo e nós vamos meditar apenas em 5 versículos. Porém, leremos todo o salmo para uma melhor compreensão, para um melhor entendimento da palavra do Senhor. Salmo 132. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento a tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação aos seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Amém. Pode sentar. Eu não sei por que estudar história. O troço sem sentido. Ficamos ali parados, lendo coisas que aconteceram no passado. Para que eu preciso disso? Eu posso pegar o meu tablet, eu posso pegar o meu celular, se eu quiser saber de algo que aconteceu no passado, fazer uma rápida consulta ali, em alguns minutos eu já sei aquilo que aconteceu no passado. História é algo sem sentido, história não é algo bom. Eu odeio história. Essa é a fala de muitos jovens em nosso país, na atualidade, na verdade. Tem mães aqui olhando para o seu filho, pai olhando para o seu filho, dizendo, é verdade. Não é só seu filho que pensa assim, muitos jovens pensam assim. Essa é uma realidade na nossa nação hoje. Os jovens acham que eles não precisam estudar história. Mas veja, é fácil nós falarmos dos jovens. É fácil nós dizermos para aqueles que estão dentro da escola que eles deveriam gostar de estudar história. Mas veja, essa fala não é uma fala apenas dos jovens do nosso país. Ela é uma fala também de muitos irmãos. Talvez incontáveis irmãos na Igreja de Cristo. Sejam jovens, sejam adultos, sejam anciãos. Quando dizem com a sua boca, eu não gosto de estudar história. Mas talvez você diga assim, mas eu nunca falo isso, pastor. Mas veja, não precisa você falar algo para que isso seja realidade na sua vida. Sabe aquela coisa que as nossas obras falam mais alto do que as nossas palavras? Veja, quantos no meio do povo de Deus mostram com as suas obras que não gostam de estudar história porque de fato não estudam. Porque se gostassem, estariam estudando. E se não estudam, mostram que não gostam de estudar história. Mas por que isso é tão importante? E por que isso tem tudo a ver conosco? Ora, estudar história é importante, porque sem o conhecimento do nosso passado, nós não sabemos de onde nós viemos. Quando nós não conhecemos a nossa história, nós não temos ideia
do sacrifício, do peso, do preço que foi pago por homens do passado para que nós pudéssemos estar onde nós estamos. Quando nós não conhecemos a história, nós não temos a capacidade de aprendermos com os homens do passado, com os erros que eles cometeram, para que nós não cometamos também o mesmo erro. Quando nós não conhecemos a história, nós jogamos fora todo o conhecimento acumulado durante centenas, durante milhares de anos. Sem saber a nossa história, nós não conseguimos saber nem onde nós estamos e nem para onde nós estamos indo. Como bem disse um filósofo chamado Edmund Burke, um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. É assim. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Veja, isso é uma preciosa verdade. E nós vemos ela claramente nos dias de hoje, em nosso país. Quantos jovens, até mesmo adultos ou idosos, estão abrindo a boca para defender comunismo, para defender socialismo, para defender toda essa baboseira. E veja, até mesmo gente no meio do povo de Deus abrindo a boca para defender coisas como essas. Ora, quem tais coisas defende, mostra que não conhece a história. Mostra que não tem o conhecimento do passado, principalmente no meio do povo de Deus. Porque essas ideologias, elas foram responsáveis por severos, graves danos na sociedade, mas também no meio do povo de Deus. Inúmeros irmãos nossos foram perseguidos, mortos, tiveram sua família assassinada, por causa de ideologias tão desastrosas como essas, que no meio do povo de Deus, tem gente que abre a boca para defender, porque não conhece a história. Sim, irmãos, estudar história é importante demais. O historiador Heródoto, ele vai dizer o seguinte: pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. É assim que nós devemos viver. Nós pensamos no passado para que nós possamos compreender o nosso presente, para que nós possamos idealizar o nosso futuro. Mas por que falar sobre história em um sermão? Por que falar isso na igreja? Seria agora o sermão uma aula de história? Fique tranquilo, você não vai precisar fazer uma prova e você não vai reprovar porque você não sabe história, pelo menos não hoje. Não é esse o propósito aqui. Mas é necessário que nós falemos disso em um sermão. Sabe por quê, irmãos? Porque a fé do povo de Deus é uma fé histórica. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Se você faz parte do povo de Deus, se você professa ter fé em Cristo, veja, a fé que você tem é uma fé histórica. Ela é essencialmente histórica. Nós não temos uma verdade que surgiu de um homem, da sua cabeça, dos nossos dias. É fato que, como o pastor Billy Graham fala, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Isso é uma realidade, porque ela é a palavra de Deus. Quando nós a lemos, nós vemos Deus falando conosco de uma maneira mais atual do que o jornal de amanhã. Mas veja, a estrutura da palavra de Deus, da Bíblia, o modo como ela foi estruturada, o modo como Deus a escreveu, deixa claro que nós, que somos cristãos, temos uma fé histórica. Veja, podemos voltar lá para o Gênesis e nós veremos que nós temos pais, Adão e Eva. Nós podemos ver que nós sobrevivemos a um dilúvio, porque Deus, com sua graça, nos livrou, preservou a família da aliança. Nós temos um pai da fé chamado Abraão. Nós viemos de um povo que era formado por 12 tribos. Deus escolheu ali 12 líderes, Deus fez 12 tribos, e dessas 12 tribos, Deus fez um povo. Nós viemos de um povo que andou pelo deserto, que passou 40 anos lá, e que Deus o sustentou, com pão, com água, com carne. O guiou, não deixou esse povo morrer. Nós somos governados por vários reis, e a palavra de Deus nos mostra eles, nos diz o nome deles, nos diz o período em que eles reinaram, nos diz o que esses reis fizeram, se eles foram bons reis ou se eles foram reis ruins. Nós tivemos vários profetas levantados pelo Senhor. Nós somos um povo que lutou várias batalhas e que venceu várias batalhas. Um povo que também perdeu várias batalhas por causa da sua desobediência. Nós temos um livro onde tem vários cânticos históricos, assim como esse que nós acabamos de ler. O livro de Salmo é um compêndio de cânticos
E tantos outros cânticos nós temos na Escritura Sagrada. Nós temos livros de sabedoria, como Provérbios, como Eclesiastes. Nós temos um povo que edificou construções ao longo da história, como o tabernáculo, como os templos que foram construídos. O cristianismo é tão histórico que a nossa fé chegou ao ponto de dividir a história. Veja, Jesus é aquele que divide a história em antes dele e depois dele. Você consegue perceber como Jesus Cristo é um marco na história? Não tem como nós dizermos que a nossa fé não é histórica, irmãos. Nós tivemos várias promessas feitas por aquele que é o Senhor da história, cumpridas por aquele que é o Senhor da história. Nós vemos Cristo prometido desde Gênesis, morrendo na cruz do Calvário, pisando a cabeça da serpente, uma história contada, uma promessa contada se cumprindo em Cristo, se fazendo carne, habitando entre nós, pagando o preço, morrendo na cruz, subindo ao céu, estando assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, como nós confessamos a nossa fé. Nós temos uma promessa de que essa história ainda vai continuar, Cristo vai voltar, e veja, essa é uma história sem fim, porque o que Deus promete ao seu povo é vida eterna. Nós somos um povo, irmãos, enraizado em uma fé histórica. Se você não entendeu isso ainda, você pode ver a igreja de Cristo prosperando no livro de Atos, as cartas apostólicas sendo escritas, o livro de Apocalipse sendo dado a nós, como um livro que fala das coisas que vão acontecer. Nós temos um livro inspirado pelo Espírito Santo, mas que foi escrito ao longo da história, através da história e por meio também da história. Se nós quisermos, de fato, viver o Evangelho, entenda isso. Se você quiser viver o Evangelho, eu quero viver o Evangelho, você precisa conhecer a história. Você precisa gostar da história. Porque essa é a maneira que Deus decidiu se revelar ao seu povo. Deus se revela ao seu povo por meio da sua palavra e que nos dá diversas histórias reais que aconteceram para nos guiar, para nos pastorear, para nos direcionar. E nós podemos ver isso nesse salmo. Nós podemos ver como a história é importante para o povo de Deus. E como o povo de Deus conhecia a história. E como ela era relevante para a vida e para o futuro do povo de Deus. Nós precisamos ter isso claramente na nossa mente, para que nós possamos compreender esse salmo. Porque logo de início, abrindo o salmo, nós aprendemos com o Senhor essa realidade. O povo de Deus deve conhecer a sua história. O povo de Deus deve saber dela. Veja se não é isso que nós encontramos aqui. Nós vamos meditar hoje do versículo 1 ao 5. Veja o que Deus nos diz. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi e de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Nós não sabemos quem é o autor desse salmo, mas nós podemos muito bem ter uma ideia, de maneira muito clara, do período em que ele foi escrito. Olhando para a história da palavra de Deus, nós vemos que a mesma fala contida nesse salmo, nos versículos 8 a 10, está contida também em 2 Crônicas, no capítulo 6, no versículo 41 ao 42. Veja, o 8 a 10 desse salmo diz assim: levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, vistam-se de justiça os teus sacerdotes, e exultem os teus fiéis, por amor de Davi teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. Olha agora a crônica, você não precisa abrir, você pode anotar para ver em casa. 2 Crônicas 6, 41 e 42. Levanta-te, pois, Senhor Deus, entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder. Os teus sacerdotes, ó Senhor, se revistam de salvação, e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor, Deus, não repulses o teu ungido. Lembra-te das misericórdias que usastes para com Davi, teu servo. Veja, nós vemos aqui o salmista falando de algo que o livro de Crônicas também fala. Para que nós possamos entender esse salmo, nós precisamos olhar para Crônicas. Quando é que isso foi falado? Isso foi falado por Salomão,
quando o templo estava sendo ali consagrado ao Senhor. E como nós sabemos, o povo de Deus agora cantava esse salmo, indo em direção a Jerusalém, indo em direção à casa do Senhor, o que torna esse salmo, sem sombra de dúvidas, muito propício para ser cantado pelos peregrinos que estavam indo adorar o Senhor, que estavam indo à casa de Deus. Por que esse salmo era muito propício, irmãos? Porque, veja, ele foi falado ali por Salomão, na consagração do templo. O povo agora olha para a sua fé, vê a fé histórica que eles têm, lembram para onde eles estão indo. E o que é que o povo faz? O povo celebra o Senhor. Por que celebra o Senhor? Porque Deus habitava no meio do povo, Deus habitava no seu templo. E é isso que o Salmo nos mostra, e é isso que nós vemos em Crônicas também. Nós vemos aqui uma figura maravilhosa, a figura da Arca da Aliança. A arca que representava a presença de Deus. Onde a arca estava, era tido como se Deus de fato estivesse ali. Deus manifestava a sua presença na arca. Nele, nós vemos também um homem como Davi, prometendo coisas ao Senhor. E nós vemos também Deus prometendo coisas ao seu povo. Nós vemos o culto a Deus e como o povo deveria se portar nesse culto. Nós vemos as bênçãos do Senhor sobre o seu povo. É um salmo riquíssimo. Eu estou falando aqui do começo ao final do salmo. E é por isso que nós vamos gastar mais tempo nele. Porque se nós meditarmos nesse salmo rapidamente, orarmos todo ele hoje, nós vamos perder verdades preciosas. A ideia é que a gente vá pausando esse salmo e olhando parte a parte dele, para que nós possamos entender aquilo que Deus tem a tratar no nosso coração. E voltando os nossos olhos para o início, nós vemos que ele é aberto com um fato histórico. Rememora o salmo de fato algo do passado, mas o início dele também rememora algo do passado. Que fato histórico? O que é que o salmista que escreveu esse salmo traz à memória? Davi. Uma atitude de Davi, algo específico que ele fez. E o que é que Davi fez? Davi fez um voto ao Senhor, uma promessa ao Senhor. Mas, para entendermos isso, como a nossa fé histórica, nós precisamos voltar ao passado. E nós precisamos ver por que Davi prometeu algo ao Senhor, que está escrito aqui nesse salmo. Nós precisamos voltar na história e entender um pouco, em primeiro lugar, sobre o que era a Arca da Aliança. Ora, a Arca da Aliança ia diante do povo de Deus. E nós vemos isso, por exemplo, quando o povo atravessou o Rio Jordão. Você se lembra dessa passagem? Lá em Josué 3, 12 a 14, narra muito bem isso. A arca ia à frente do povo, quando os sacerdotes que levavam a arca pisassem nas margens do rio, o rio iria se abrir, o rio iria se dividir, e o povo iria passar por meio do rio. Veja, essa figura é extremamente importante, porque ela mostra que a arca representava a presença de Deus, e que Deus vai adiante do seu povo, e que o povo segue ao Senhor, seu Deus. Quando nós olhamos ainda, nós vamos ver que a arca também parou na mão dos inimigos do povo de Deus, porque havia rebeldia no meio do povo de Deus. E o povo de Deus entregou a Arca da Aliança na mão dos filisteus. E isso aconteceu quando o povo de Deus estava em rebeldia contra o Senhor e foi lutar uma batalha contra os filisteus. Perdeu essa batalha porque Deus não foi com eles. Deus os deixou à mercê da sua própria sorte para que eles quebrassem a cara. Esse povo agora volta da batalha destruído, derrotado, e tem a brilhante ideia: vamos levar a arca na nossa frente. Se a arca foi na frente do rio e abriu o rio, vamos levar a arca na nossa frente e vamos lutar contra o povo. O que é que eles olhavam para a arca? De uma maneira errada. Achavam que a arca era, de fato, um instrumento mágico. Um amuleto que traria sorte e vitória para eles. Levaram a arca na frente deles, foram lutar contra os filisteus e levaram mais uma surra dos filisteus. E foram derrotados pelos filisteus. 1 Samuel 4,11 diz que foi tomada a arca de Deus, e mortos os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Deus permitiu que a sua arca fosse roubada, aquilo que representava a presença de Deus. Os filisteus têm a brilhante ideia de colocar a arca como símbolo da sua vitória no templo do Deus deles, o Deus Dagom. Colocam a arca da aliança lá, festejam a vitória. No dia seguinte, quando vão entrar no templo, a estátua de Dagom estava caída diante da arca do Senhor. Eles acham que é uma coincidência, levantam essa estátua mais uma vez. No outro dia, a mesma coisa. A estátua está caída, porque diante do Senhor todos os falsos deuses se curvam, porque Deus governa todas as coisas.
Porque Deus é rei, porque Deus é Senhor. E o que é que Deus faz com esse povo? Deus fere esse povo. Deus fere esse povo com tumores. Deus traz morte ao meio do povo. Imagina um povo que agora traz uma arca para dentro do seu arraial e começa todos do povo, várias pessoas do povo, a terem tumores por todo o corpo. Pessoas morrendo. Os filisteus ficam ali, de fato, desesperados. Não aguentam a ira do Senhor e decidem devolver a arca do Senhor ao povo de Deus. 1 Samuel 5,11, então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não nos mate, nem a nós, nem ao nosso povo, porque havia terror e morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. Devolvida a arca, ela fica por um período de 20 anos em Quiriate-Jearim. Nós vemos isso em 1 Samuel 7, 1-2. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Aminadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardassem a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. A arca, então, foi trazida e colocada nesse lugar e passou 20 anos lá. Perceba, nós estamos trazendo um fluxo histórico daquilo que aconteceu com a Arca da Aliança. E você vai entender o porquê disso já já, com mais detalhes. Davi sobe ao trono de Israel. E o desejo de Davi agora é trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. 2 Samuel 6, 1-2. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, dispôs-se, e com todo o povo que tinha consigo partiu a Balaá e Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Davi sobe ao trono, sabe que a arca está em Quiriate-Jearim, a gente precisa trazer de volta. A arca precisa estar em Jerusalém, ela precisa subir. Mas o que é que Davi faz? O que é que os sacerdotes fazem? Não seguem a instrução do Senhor. Colocam a arca da aliança e carros de boi, porque é mais fácil levar em carro de boi do que levar no ombro, como Deus havia mandado, não é verdade? 4 sacerdotes, cada um carregando com uma vara no ombro, andando uma longa caminhada. Não, isso é difícil demais, bota no carro do boi. É mais fácil, vai dar certo. No meio do caminho, os bois tropeçam, a arca vai cair. Uzá estende a mão, toca na arca, para tentar livrar a arca de cair. Deus vai lá e consome Uzá, porque Deus havia falado que era proibido tocar na arca. O povo errou em levar a arca, e Deus puniu, mostrou o pecado do povo ali de maneira muito clara. Então o que é que Davi faz agora? Davi teme. Davi olha Uzá morrendo, e Davi fica com medo. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o Gueteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Gueteu, 3 meses, e o Senhor abençoou toda a sua casa. Davi chega assim e faz: olha, não vou levar para lá não, vai todo mundo morrer. Eu estou com medo, deixa a arca aí, deixa com esse homem, deixa com Obed-edom, vai dar tudo certo aí, ó. A gente vai se livrar disso e deixa ela lá. Só que o que Deus faz? Onde Deus faz, ele abençoa. Onde Deus está, ele abençoa o seu povo. Se a arca é o símbolo do culto, onde Deus está presente, ele abençoa o seu povo. Obed-edom começa a prosperar. A sua casa começa a prosperar. Tudo que ele fazia prosperava. Vamos dizer assim, na nossa linguagem hoje, tudo que ele tocava virava ouro. Não é literal não, tá, irmãos? Mas tudo que ele faz, de fato, prospera. Davi olha para aquilo e faz uma coisa boa. Olha que legal. A arca não só mata o povo não. Onde a arca está, Deus abençoa. Onde Deus está, a bênção do Senhor. Agora eu estou entendendo. Há mais clareza agora. Vou levar a arca de volta. Vou levar a arca para Jerusalém. Ele decide, então, trazer a arca de volta. E veja, 1 Samuel 6,17, introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda que armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. É engraçado que se você for ler Samuel, você vai ver quando Davi está levando a arca, ele vai sacrificando animais. Dá tantos passos, sacrifica o animal. Dá tantos passos, sacrifica o animal. Um zelo excessivo até de Davi. Porque Deus não havia mandado fazer aquilo. Mas ele estava com tanto temor a Deus, sabia que o animal morreria no seu lugar, porque apontava para Cristo, que ele vai fazendo isso.
Mas o que Davi faz, então? Ele traz a arca, ele constrói uma tenda. Ele arma uma tenda ali para a arca, coloca a arca aí nessa tenda. Quando você entender tenda, não pense naquela coisa de todo de praia não, tá? Aberto em cima não. Pense naquelas cabanas fechadas, tá? A ideia de uma tenda nessa época seria isso. Um casebre nos dias de hoje, mas algo que o povo usava de maneira muito prática naqueles dias. E aí o que acontece agora? Davi traz a arca, coloca numa tenda, chega na sua casa depois disso, e ele reflete sobre o local onde a arca do Senhor estava. 2 Samuel 7, 1 a 2. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, como é que deveria ser a casa do rei? Palácio, né? Algo maravilhoso, gostoso de citar, grande, espaçoso. Veja, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: ora, eu moro em casa de cedros. Cedro é uma madeira cara. Perceba, um palácio. E a arca de Deus se acha numa tenda. Olha a reflexão de Davi. Primeiro aqui a gente poderia fazer um parênteses, né? Por que Davi não saiu do seu palácio, colocou a arca lá e foi morar numa tenda, né? Mas veja, ele de fato olha para essa situação e ele vê que algo não está certo. A tenda é aquilo que habita, é o local onde habita a arca do Senhor, mas eu moro numa casa de cedro. Natã, tem algo errado aqui. Perceba, nós olhamos para toda essa história para que nós cheguemos agora a esse salmo e possamos entendê-lo. Porque quando nós entendemos essa história, entendemos o contexto do que está acontecendo aqui, nós entendemos por que Davi fez esse voto. O voto que está claramente expresso aqui nesse salmo. Que o salmista se lembra do voto que Davi fez e o fala: lembra-te, Senhor, em favor de Davi e de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso Jacó. Qual é o voto de Davi? Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei o leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. É nesse contexto que Davi faz esse voto. Olhando para a arca, está numa tenda, olhando para o seu palácio, aonde ele está, ele diz: isso não pode acontecer. Isso não pode continuar assim. Eu não vou ter descanso. Eu não vou parar. Eu vou ser incansável. Eu não vou nem dormir até que eu ache um lugar para o poderoso de Jacó. Um voto que vem do desejo de Davi de construir uma casa para o Senhor. Embora ele não tenha feito isso, não por falta de vontade, mas porque o Senhor não permitiu, como nós vemos em 1 Crônicas 22:8, porém a mim veio a palavra do Senhor dizendo: tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras, não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Davi não iria construir a arca, ele tinha desejo disso, ele votou ao Senhor isso, mas quem ia construir a arca era quem? O templo. Quem ia construir o templo era quem? Era Salomão, o seu filho. Davi iria participar da construção, apenas juntando material para a construção do templo, enquanto ele ainda estava vivo. E de fato foi isso que aconteceu. Davi juntou material e Salomão foi aquele que construiu o templo. Mas nós podemos dizer, irmãos, que o Senhor utilizou do desejo do coração de um homem para edificar o futuro local onde a arca iria habitar, onde o culto aconteceria, onde Deus seria adorado e onde o seu povo seria abençoado. Veja, Deus usou desse desejo do coração de Davi para começar o processo de construção do templo, de juntar material. Imagina quanto Davi não instruiu seu filho: olha, você vai construir o templo, você vai ser o responsável, ande nos caminhos do Senhor, você vai aquele que vai edificar a casa do Senhor. E é por isso que é muito propício ao povo de Deus cantar esse belíssimo salmo, caminhando para Jerusalém, olhando para o desejo de um homem de construir um local onde Deus iria ser cultuado. O povo de Deus subia cantando isso, subia se lembrando da sua história, subia falando isso ao Senhor. Lembra-te de Davi, Senhor, o templo já estava construído, o povo já estava indo adorar, e o povo cantava: lembra-te de Davi, ó Deus, se lembra dele,
Se lembra do desejo que o Senhor colocou no coração dele, para que ele construísse o templo. Se lembra dele, Senhor. Salomão, seu filho, foi aquele que construiu o templo, mas veja, nós agora estamos subindo para adorar a Deus, para fazer aquilo que é o objetivo final do templo, levar o povo a glorificar o Senhor, a adorar o Senhor. E o povo olhava para a sua história. E quando olhava para a sua história, o povo vivia seu presente, de maneira que agradava a Deus, e também planejava o seu futuro, pois eles estavam indo em direção ao templo para adorar o Senhor. Olhar para a nossa história, irmãos, nos levará a vivermos uma vida de adoração ao nosso Deus. É assim que é a vida cristã. É assim que nós podemos viver a vida cristã. Nós devemos vivê-la olhando para a história do Senhor, aprendendo com a história do Senhor, sendo instruídos pelo Senhor e sendo estimulados pela história do Senhor a adorarmos ao nosso Deus. Só que há um aspecto muito intrigante aqui no texto. O povo olhava para Davi. O povo lembrava de um voto que ele fez. E o povo era motivado a subir, a caminhar, a peregrinar. Se lembra do contexto, o povo deixava a sua casa, deixava seus negócios, deixava seu emprego, deixava tudo que tinha, saía com a sua família para adorar a Deus, motivado por aquilo que Deus fez em Davi. Lembra-te de Davi, Senhor. E eram motivados. Queridos, nós temos alguém que vai muito além de Davi, para que nós possamos olhar para o passado e nos motivar. Se o povo era motivado com Davi, veja, nós temos uma história muito mais longa, nós temos Cristo. Cristo já veio, andou nessa terra, morreu em nosso lugar. E se Davi motivava o povo, para que o povo fosse ao culto a Deus, quanto mais Cristo deve nos motivar, para que nós nos acheguemos ao culto ao Senhor. Porque veja, Davi nem construiu o templo, mas o nosso Jesus, o Senhor Jesus, é aquele para quem tudo no templo apontava. O templo foi construído de uma maneira que visava apontar para Cristo. O que acontecia ali apontava para o Senhor Jesus, irmãos. O povo se motivava com um homem que nem construiu, mas que foi alguém que Deus usou para construir o templo. Nós temos alguém para quem o templo apontava. Os rituais do templo de sacrifício mostravam que o povo só podia chegar a Deus por meio do sacrifício. É por meio de um sacerdote que o povo entrava na presença de Deus representado. O povo não entrava no Santo dos Santos. Um sacerdote entrava lá com o sacrifício, e o povo representado nele. Todas essas coisas apontavam para o Senhor Jesus. Todos os rituais, todos os sacrifícios, tudo que era feito apontava para Cristo. Jesus é um templo muito maior. Porque veja, com seu corpo, ele fez definitivamente, e em muito maior amplitude, tudo aquilo que o templo representava. Jesus, como sumo sacerdote, entrou na presença de Deus. Jesus, como sumo sacerdote, não apresentou um animal em sacrifício, mas apresentou a Ele mesmo. Esse povo pecou, Senhor, e eu vou me apresentar, eu vou dar a minha vida. Eu sou o sacrifício. Eu sou aquele que oferece sacrifício, e eu sou o próprio sacrifício. Não é à toa que o autor aos Hebreus compreendeu essa realidade de maneira tão clara, que no capítulo 10, ele vai dizer assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo em água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Olha o que o autor Hebreus está dizendo para mim e para você. Olha para o que Cristo fez. Ele entrou no Santo dos Santos e ele nos leva para o Santo dos Santos. Um sacerdote entrava lá. O povo não entrava.
o povo se lembra de Davi, que fala desse templo. Nós nos lembramos de Cristo, que nos leva ao Santo dos Santos. Por meio de Jesus, nós entramos, irmãos, na presença de Deus. É isso que nós temos aqui hoje. Nós estamos na presença do Senhor. Não com um sacerdote, mas com todo o povo de Deus reunido na presença do poderoso, o Deus de Jacó. Davi proporcionou a construção do templo, Salomão o construiu, mas Cristo nos levou ao altar celestial. Cristo nos levou ao Santo dos Santos, irmãos. Portanto, nós precisamos olhar para essa história. E essa obra de Cristo, ela deve nos motivar. Ela deve nos motivar de uma maneira tão grande, muito maior do que aqueles peregrinos. Motivados pelo voto de Davi, eles deixavam tudo para adorar a Deus. O que nós podemos fazer motivados pela obra de Cristo Jesus, querido? Você tem olhado para a história de Cristo? Para todas as promessas de Cristo? Desde o Antigo até o Novo Testamento? Para tudo aquilo que apontava para Cristo como templo? Você tem olhado para a cruz do Calvário e visto que Cristo morreu na cruz para nos levar a Deus? Veja, foi isso que Ele fez. Eu quero que você entenda isso. Só o Espírito de Deus pode fazer você entender, mas eu espero que está sendo claro para você. A cruz do Calvário permite que nós cheguemos a Deus. Foi necessário que Ele pagasse o preço lá. Foi necessário que sangue fosse vertido, que Ele fosse humilhado, que seu corpo fosse trucidado, para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus. Veja, Jesus não poupou esforços para fazer isso. Ele foi até a última consequência. Se eu preciso morrer para levar esse povo à Tua presença, Pai, ao Santo dos Santos, eu morro. E foi isso que Ele fez. A obra de Cristo, ela tem motivado você a vir ao culto. A obra de Cristo tem motivado você a estar nesse lugar, a servir ao Senhor com toda a sua vida. Querido, isso é algo que precisa acontecer conosco. Aqui não é algo de talvez. Aqui é algo de necessidade. Isso precisa acontecer conosco. A obra de Cristo tem que nos motivar. Porque Ele morreu para nos trazer para cá. E veja, quando um descrente entra no culto, ele não adora a Deus. Ele pode estar no culto, ele pode cantar, ele pode fazer o que for no culto, mas se ele não tem Cristo, ele não adora verdadeiramente a Deus. Porque ele não está reconciliado com o Senhor. Mas quando um crente, um servo do Senhor, entra no culto, ele pode adorar a Deus, e isso só por causa de Cristo. Se você pode adorar o Senhor hoje, é por causa de Cristo. Jesus morreu, irmãos, para que isso fosse possível. Nós só podemos cultuar por isso. É por isso que esse momento é tão sério. O momento que você está tendo aqui agora é extremamente sério. Porque Jesus morreu para que esse momento fosse possível. Esse momento só é possível porque Jesus morreu. Sem Ele não haveria culto. Você quer um exemplo disso? Nós já vimos isso em Gênesis. Caim vai cultuar o Senhor sem Cristo. Leva do fruto da terra. Não tem sacrifício. Não tem algo que aponta para o cordeiro. Deus olha para o culto de Caim e faz: eu não aceito. Está rejeitado. Você não pode, Caim, entrar na minha presença assim. Eu não aceito o seu culto. Não há culto para você, Caim. Abel vai adorar a Deus com um sacrifício que apontava para Cristo. Deus faz: eu aceito. Eu aceito. Jesus morreu, irmãos, para que o culto fosse possível.
Jesus morreu para que nós pudéssemos cultuar a Deus. Ele nos abriu esse caminho com o seu corpo, com o seu sangue. Isso é extremamente maravilhoso, mas extremamente sério. Sabe por quê, querido? Porque isso está totalmente claro de que se nós desprezarmos o culto, nós desprezamos a Cristo. Você entende isso? Se Cristo morre para que isso seja possível, se eu desprezo o culto, eu desprezo a Cristo. Eu estou dizendo para Ele, Senhor, o que o Senhor fez não tem valor. E há muitas maneiras de desprezarmos o culto, e nós temos feito isso nos nossos dias, como igreja. Quando você vira e você vai dizer, eu não estou com vontade de ir para o culto hoje. Pastor, eu não fui para o culto porque eu não estou com vontade. Você vira para o seu cônjuge e fala, não vou para o culto hoje não, porque eu não estou com vontade. Você está dizendo, a tua obra, Senhor, que o Senhor fez, não vale de nada, porque eu não estou com vontade de usufruir dela. Você percebe como isso é sério? Eu vou faltar ao culto. Eu vou ficar em casa, Senhor, porque eu estou cansado. Não é essa desculpa que a gente usa hoje? Eu vou ficar em casa, Deus, eu não vou para o culto porque eu estou cansado. Será que na obra da cruz Cristo não estava cansado? Será que Ele não suou? Será que Ele não sofreu? O meu cansaço, Senhor, é muito maior do que tudo aquilo que o Senhor fez. Veja, eu não vou para o culto porque eu preciso celebrar uma festividade de um parente, de um amigo. Senhor, o que o Senhor fez para me trazer para cá é muito menos importante do que aquela pessoa. É isso que está dizendo. É isso. É muito mais importante, Senhor. Olha, eu sei que o Senhor morreu para que eu pudesse ir à presença de Deus junto com o teu povo, todos juntos estarmos lá. Mas o que eu prefiro é ir à presença do meu parente. E Ele é aquele que nos diz, se você ama pai e mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Queridos, você pode estar achando que isso é radicalismo. Você pode estar olhando e dizendo, isso é puritanismo, esse pastor é puritano. Mas veja, não há como você fugir disso. Menosprezar o culto é menosprezar a obra de Cristo. Porque Cristo morreu para que nós pudéssemos cultuar. O seu problema não é com o pastor, não é com o puritanismo da sua cabeça. O seu problema é com o Evangelho. O seu problema é com o Senhor. Lembra-te de Davi, cantava o povo. Enquanto deixava negócios, casas, bens. Imagina um fazendeiro deixando sua fazenda. Será que vão invadir? Será que o MST vai estar lá? Tudo isso fica para trás. Porque estar no culto é mais importante. Lembra-te de Davi, Senhor. Lembra-te de Cristo. Nós podemos dizer, enquanto nós louvamos a Deus, deixando tudo dessa terra, deixando as nossas obras como o quarto mandamento nos diz, cessando elas, para chegarmos ao local da presença de Deus, usufruirmos da sua presença junto com o povo pelo qual Ele morreu, para trazer esse povo à sua presença. Se você durante a semana se lembrar de Cristo e da sua obra, você vai pensar 10 vezes antes de faltar o culto ao Senhor. Mas se você vive faltando o culto ao Senhor, é porque você não lembra de Cristo.
e menospreza a sua obra. Lembra-te de Davi, antiga aliança. Lembra-te de Cristo. Que nós entendamos isso, irmãos, para que nós possamos entender que a nossa vida é uma vida de sacrifício a Cristo, para que nós possamos servir ao Senhor e adorar o Senhor junto com o povo de Deus e viver na sua presença todos os dias, porque não é só aqui. E é isso que nós vemos na continuidade do texto. Se nós aprendemos com a nossa história, precisamos aprender com ela. E nós aprendemos sobre aquilo que Cristo fez para nos trazer ao culto. Nós também aprendemos que nós devemos servir a Deus com intensidade. E essa é uma palavra que muitos não querem hoje. Que Salmo nos mostra. Olha o que Davi fala, quando ele fala da casa do Senhor. Olha qual é o voto dele, falando sobre o culto a Deus. O local onde Deus seria cultuado. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Veja como quando Davi agora olha a arca, e olha a sua casa, olha a tenda, e olha seu palácio, ele agora passa a desejar o culto a Deus, com tanta intensidade. Olha o voto que ele faz: eu não vou entrar na minha casa, Deus. Eu não vou subir para a minha cama. Eu não vou dar descanso aos meus olhos. Eu não vou repousar as minhas pálpebras, até eu encontrar um lugar para que o Senhor seja adorado. O poderoso de Jacó, eu não vou fazer isso. Eu não vou nem dormir. Obviamente, Davi dormiu. O templo não foi construído naquele momento. Ele precisava dormir, ele é um ser limitado. Obviamente, ele precisou descansar. Porque um templo não se constrói do dia para a noite. E nem ele mesmo construiu o templo. Mas veja, quando ele fez essa afirmação, o que Davi queria falar, o que ele estava falando aqui é: construir o local onde Deus será glorificado é minha maior prioridade. E para isso, eu vou viver. A minha vida vai ser para isso. Eu vou perder hora de sono, eu vou perder de descansar. Eu vou perder de repousar. Eu vou viver para construir o local onde Deus vai ser glorificado. A minha vida vai ser para isso. Ele viveria com esse objetivo. Essa seria a sua maior preocupação. Deus deve ser cultuado em um local digno para que ele seja cultuado. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que Davi consegue falar assim? Porque Deus ocupava o trono do coração de Davi. Davi era rei, mas ele não reinava sobre o seu coração. Deus ocupava o trono do seu coração. Servia a Deus, proporcionar um espaço para o culto acontecer. Aquilo seria a vida de Davi, é isso que movia a vida de Davi. E será que esse salmo não está aqui para nos ensinar que é isso que também deve mover a nossa vida? Porque era esse salmo que o povo cantava, enquanto estava indo adorar. Era esse salmo que o povo cantava, era se lembrando dessa história, da intensidade de um servo de Deus, do compromisso de um servo de Deus de servir ao Senhor com toda a sua vida. Se Davi fez isso, entregou sua vida para servir ao Senhor, nós podemos deixar tudo para trás e podemos servir ao Senhor também. E se nós entendemos isso, irmãos, nós entendemos que é isso que também deve mover a nossa vida. Porque nós acabamos de ver que nós fomos salvos para isso. É por isso que o quarto mandamento não é um peso. Tem muita gente hoje, quando olha o quarto mandamento, vai dizer: é um peso. Deixa mais atividade, me concentrar no Senhor. Parar as coisas que eu tenho para cultuar a Deus. Negócio pesado, negócio chato. Lá vai o pastor mais uma vez falando disso. Veja, o quarto mandamento para o povo de Deus não é um peso, é um prazer. Porque na lei do Senhor está o nosso prazer. Organizar nossa família para o culto, nos prepararmos, desejarmos isso, não é um peso para nós, mas algo que deve ser um prazer para nós. Se nós tivermos no nosso coração Deus entronizado nele. Deus como o Senhor do nosso coração. Davi também é um exemplo, irmãos,
para nós, porque nos leva a lembrarmos que nós não devemos apenas ter desejo pelo culto, mas também empregarmos todos os esforços possíveis para que o culto aconteça. Uma coisa é desejar o culto, a outra coisa é empregar os esforços para que isso aconteça. E como muitas vezes a Igreja de Cristo tem falhado nisso. Sejamos sinceros, irmãos. Muitos no povo de Deus nem se preocupam com isso. Quer ver um exemplo? Quando você pensou na semana sobre algo que você poderia fazer para que o culto acontecesse de uma maneira melhor? Você pensou em alguma coisa disso? Não, sabe por quê? Porque você olha e você vai dizer assim hoje. Hoje em dia a gente acha o quê? Eu não preciso me preocupar com o culto, porque o pastor vai resolver o culto. Porque os presbíteros vão resolver o culto. Porque esses homens vão resolver. Não importa mais nada. O que eu quero chegar aqui domingo na igreja é ter um ar-condicionado, é ter lâmpada, é ter microfone, é estar tudo organizado para que eu sente e eu possa cultuar a Deus. É assim que nós vivemos hoje, sejamos sinceros. Pelo menos a maioria do povo de Deus. Davi estava preocupado em envidar todos os esforços para que o culto acontecesse. Você pode dizer, pastor, é responsabilidade dos presbíteros. Do pastor, de fato, o culto é. Claro que é. Mas quanto você orou por essa pregação de hoje? Durante essa semana? Quanto tempo você gastou pedindo, Deus, domingo vai ter pregação, domingo teu povo vai estar lá, domingo o pastor vai pregar, dá saúde a ele. Nesse momento da semana, ele está estudando o texto, se preparando para pregar. Bel que pregou de manhã, estava estudando também, Senhor, cuida deles, abre a mente deles, prepara o coração deles, bota na cabeça deles a tua palavra, faz eles serem fiéis, livra eles de cair em pecado, protege a família, cuida da saúde da família, cuida dos filhos. Cuida, Senhor, dos homens que vão estar pregando, para que domingo tenha culto. Para que domingo teu povo seja edificado. Senhor, não permite que o pneu fure, não permite que tenha engarrafamento. Abre o trânsito para que chegue em segurança, não permita que esteja um assalto. Não permita que alguém da família morra, para que tenha culto, Deus. Quanto você orou nessa semana? Mas você chega aqui, você cruza aquelas portas, e você quer sentar, e você quer ser servido. Mas essa não é a realidade do povo de Deus. O povo de Deus se preocupa pela realização do culto. Não é à toa, irmãos, que o tabernáculo ficava no meio das tribos. Era o tabernáculo e todas as tribos ao redor. Por quê? Porque a nossa vida gira em torno do culto, nossa vida gira em torno de Deus. Nós olhamos muitas vezes, irmãos, para a nossa estrutura e nós não estamos nem aí. Talvez um exemplo que fique claro o nosso desleixo com a falta de vontade de trabalharmos para o culto, seja até mesmo olhando para nossas finanças. Nós achamos que nós não precisamos ser dizimistas. Nós achamos que servir ao Senhor com nossas finanças realmente é algo que não é prioridade. Veja, dane-se como vai estar a casa do Senhor. Eu preciso de um móvel novo. Dane-se como vai estar a estrutura da igreja. Eu preciso fazer aquela viagem. É assim que a gente vive às vezes. Alguns do povo de Deus. Não preciso dizimar, eu não preciso ofertar. Eu não preciso ser fiel ao Senhor, por quê? Porque eu me preocupo mais comigo mesmo do que com o culto. Quanto nós temos sido prejudicados por isso, irmãos? Quantas coisas nós poderíamos estar fazendo por um culto ainda melhor, se nós fôssemos dizimistas fiéis ao Senhor? Quanto tem deixado de ser feito na casa de Deus por causa da sua infidelidade? Você responda a isso. Quanto? A gente está falando de algo para pastor, a gente está falando de algo para o culto. Quanto? Outro exemplo bem claro, que é visto mais especificamente na nossa igreja, é a falta de desejo de homens pelo presbiterato e diaconato. Não são os presbíteros que são responsáveis pelo culto? Não são os diáconos que são responsáveis pela ordem do culto? São. Davi entregava a sua vida pelo culto, mas frequentemente nós encontramos homens na igreja que não estão nem aí para isso. Homens, quantas vezes vocês
apenas ficaram angustiados aqui na igreja. Estou falando com os homens daqui. Os membros dessa igreja, os homens que são membros dessa igreja. Quantas vezes você ficou angustiado pensando, não há presbíteros aqui? Não há diáconos aqui? Quanto tempo você gastou em oração? Ou tem gastado em oração dizendo, será que sou eu, Senhor? Porque se não tem homem aqui para isso, será que sou eu? Será que sou eu? Não tem, será que sou eu? Será que o Senhor quer me usar? Será que o homem que está faltando não sou eu? Se colocando à disposição dele, dizendo, Senhor, eu não sei se é, mas se o Senhor quiser, eu estou aqui. Me envia, eu estou aqui. Muitos homens não querem isso, muitos homens não buscam isso, sabe por quê? Porque presbiterato, diaconato é trabalho. Presbiterato, diaconato é entregar a vida, é serviço. E a gente não nem aí para isso. Nem aí. Para sua própria vergonha. Porque um servo de Deus deve desejar isso. Deve desejar servir ao Senhor e cobrir as lacunas que estão faltando no reino do Senhor. A igreja é um exército. É por isso que nós somos chamados de igreja militante. Nós militamos. Qualquer homem em sã consciência que vê um exército com um buraco em um lugar, vai pensar, eu tenho que estar naquele lugar. Eu tenho que suprir aquele fronte. Eu tenho que estar na frente, porque se eu não estiver ali, está um buraco. E se tiver um buraco, a gente vai morrer. Se a gente não morrer, a gente vai sofrer na mão do inimigo. Só que ir para frente é arriscar a vida. Ir para frente é suar. Ir para frente é sangrar. Mas nós precisamos, e nós amamos mais, as coisas daqui. E não o culto ao Senhor. E não a igreja do Senhor. E não o povo do Senhor. Às vezes, irmãos, não é nem o cargo, porque nem todos são chamados para isso, mas o desejo de se colocar à disposição para tudo que Deus quiser sempre deve existir. Desejo e ação. Para o que precisar. Deixa eu falar algo da nossa igreja. A palavra de Deus, ela tem que mudar o nosso coração, e Deus trata coisas particulares no nosso meio. E além de nós. Olha o que aconteceu com a nossa igreja nesse período de chuvas. Se você já não viu isso, já é uma coisa que é culpa sua, porque você deveria estar preocupado com o local onde a gente presta culto ao Senhor. Anda aqui atrás, vê o que aconteceu. Vê quantas infiltrações nós tivemos. Veja as lâmpadas que estão queimadas. Coisas caídas. Vejam como a gente corre o risco de perder nossa mesa de som e os equipamentos ali por causa de infiltração. E sem isso, como é que a gente faz nosso culto a Deus com o conforto que a gente tem, com o áudio de qualidade que a gente tem? Quantos homens da igreja se importaram com isso? Quantos de vocês, homens, olharam para essas coisas e disseram, isso me importa, isso me incomoda, porque é o culto ao Senhor que está em jogo. Isso não pode ficar assim. Porque eu tenho que resolver. Eu conversava com um eletricista, homem crente, semana passada, semana retrasada, mostrava as coisas aqui de chuva, a gente foi fazer alguns reparos aqui. Detalhe, o pastor para se dedicar à oração e à pregação da palavra, mas eu estava fazendo isso, por quê? Porque a gente não tem homens. Isso é bíblico, não fique com raiva, isso é bíblico. A função do pastor é se dedicar à oração e à pregação da palavra. Não é estar cuidando de coisa estrutural. Porque qualquer homem pode resolver qualquer problema de estrutura aqui na igreja, mas nenhum homem pode subir no púlpito para pregar. Só o ministro ordenado. Ou alguém sob a autoridade dele. Eu conversava com esse eletricista, mostrava os estragos da chuva. Esse homem simples, homem crente, piedoso. Ele virou para mim e fez, pastor, chama os homens da igreja, pastor. Pastor, nem precisa pagar um pedreiro, não. Os homens da igreja se juntam aqui e fazem essa obra aqui na igreja. Resolve essas infiltrações. Eles mesmos fazem isso. Irmãos, naquela hora que ele falou aquilo, eu confesso que bateu vergonha, que bateu tristeza. E eu virei para ele e fiz, irmão, os homens da igreja não se preocupam com isso não. Se preocupam não. Sabe por que eu sei que vocês não se preocupam? Porque ninguém chega para falar. Ninguém chega para se colocar à disposição.
Não vou dizer ninguém, mas a grande maioria. Não se preocupa, irmão. E eu virei para ele e falei, infelizmente. Ore por isso. Veja, um eletricista, crente piedoso, deixando a gente numa situação de vergonha. Quando na nossa casa há infiltração, nós ficamos doidos para resolver. Quando na casa do Senhor há infiltração, nós ficamos nem aí. Para nossa vergonha. O Senhor Jesus, o nosso mestre, ele tinha um zelo pela casa do Senhor, a tal ponto que ele colocou sua vida em risco, fazendo um chicote e expulsando os vendedores dali. Os seus discípulos olharam para ele, que é o nosso mestre, e disseram, se lembrando de uma passagem, lembraram os seus discípulos do que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. O zelo da tua casa, Deus, me consumirá. Eu faço o chicote, eu expulso todo mundo aqui. Não importa. O que importa é a casa do Senhor. Davi tinha o mesmo zelo pela casa do Senhor. Eu não vou dormir, eu não vou subir ao meu quarto, eu não vou dar descanso, até eu encontrar um lugar para o Senhor, morada para o poderoso Jacó. O que nós faremos, irmãos? Nós continuaremos desprezando o culto ao Senhor, desprezando o sacrifício de Cristo. Nós continuaremos vivendo amando essa terra e as coisas dela, ou nós honraremos o sacrifício de Cristo, vivendo a nossa vida com intensidade para o reino de Deus, sabendo que o reino de Deus é prioridade. Não posso fechar o sermão sem dizer para você, não fique enganado, achando que paredes são o reino de Deus, achando que nós temos um templo hoje como nós tínhamos na antiga aliança. Isso não é a realidade. O nosso foco não são as paredes, o nosso foco não é o telhado, o nosso foco não é o som, o nosso foco é o Evangelho, em que nós usamos todas essas coisas para comunicarmos o Evangelho. Quando uma criança fica sem aula porque a gente está sem um telhado, nós deixamos de edificar a vida de uma criança, não é a parede, é a vida de uma criança. Quando nós perdemos equipamentos que levam a gente a comunicar o Evangelho de uma maneira pior, a gente experimentou isso quando foi roubado. Era muito difícil fazer o culto, hoje é muito mais gostoso. A gente ouvir a palavra de Deus, é muito mais prazeroso e muito mais didático. O foco não é a estrutura, o foco é o Evangelho. Quero encerrar dizendo para você, veja, nós estamos hoje quase sem espaço. Se chegasse mais 50 pessoas, a gente não conseguiria comportar 50 pessoas aqui dentro. Por que nós precisamos de um tempo maior? Para sermos uma mega igreja? Não. Para abençoarmos mais pessoas. Para que o Evangelho seja pregado a mais pessoas. E os irmãos que aqui congregam sabem disso, têm experimentado isso, têm ouvido isso de vários irmãos, como pela graça de Deus, a igreja de prazeres tem sido um refúgio. Como eu escuto esse gabinete, pastor, refúgio para mim. Lá enquanto pregação, lá enquanto aconselhamento bíblico, lá enquanto ensino, Deus tem mudado minha alma, Deus tem me tratado, Deus tem mudado minha família. Não é um irmão nem dois, não, são vários. Será que nós não podemos ser refúgio para mais pessoas? Ora, pastor Augusto não vai fazer isso. É a igreja de Cristo que é militante. É o povo de Deus, formado principalmente por homens fortes. Homens fracos perdem batalha, homens fortes ganham batalha. Apocalipse 3:6 vai dizer: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se tem ouvido,
Ouça aquilo que o Espírito disse à igreja. Ouvir não é entrar pelo ouvido e sair para o outro. Ouvir é praticar. Que o Senhor nos abençoe e aplique sua palavra no nosso coração.